Então estamos aqui de novo na nossa playlist PHP, Programação Orientada a Objetos com MySQL. Estamos construindo nosso banco de dados e na videoaula passada nós definimos aqui, começamos a construir o script da construção do nosso banco de dados. Então criamos um banco de dados chamado projeto PHP PO MySQL, acessamos o banco de dados e criamos a tabela usuário e em seguida criamos a tabela acesso. Agora nós vamos ver se tudo isso está funcionando. Então eu vou selecionar todos os comandos. Já estou usando aqui o SQL-Log e aqui eu trago os comandos. Tá? Então eu venho executando um a um para não ter problema. Então criou o banco de dados, uma query executada com sucesso. Acessamos o banco de dados. Uma query executada com sucesso, e aí criamos a tabela usuário, uma query executada com sucesso, e como eu já testei isso daqui, eu já vi que está dando tudo certo, né? Eu já vou selecionar todos, e executei, e eu tenho aqui 5 queries executadas com sucesso. Mas aí, se você tiver problema, tiver dúvida, vai executando uma a uma, porque às vezes acontece, por exemplo, um erro nessa linha, nessa instrução, que pode afetar a construção de tudo que a gente tem para baixo. Então vai com calma, não precisa fazer o pacotinho assim como eu estou fazendo, porque eu já testei, já vi que deu tudo certo, tenho certeza de que as instruções, 5 queries executadas e 5 queries com sucesso. Então o banco de dados já está criado, né? Eu vou, para a gente relembrar aqui, nós vamos executar alguns comandos. Então eu atualizei refresh no meu servidor, o projeto ele está aqui. Eu poderia fazer todas essas consultas que vou mostrar utilizando a interface gráfica, que é a interface visual. Então, por exemplo, projeto PHP, tabelas, a tabela acesso, quais são as colunas, ID acesso, data, hora e ID usuário. Depois eu tenho a tabela usuário, quais são as colunas, mas para a gente relembrar, né? Então, por exemplo, show tables, ponto e vírgula, executo. Então, as tabelas no projeto PHP, POO são essas duas. Lembre-se que o banco de dados tem que estar selecionado aqui, porque se eu seleciono um outro banco de dados, por exemplo, esse, e executo show tables, ele vai apresentar as tabelas deste outro banco de dados, que por sinal ainda está vazio. Então, fique atento aí. Então, show tables, tabelas acesso e usuário. Eu quero ver a estrutura da tabela acesso, então describe acesso. Executamos, ID, acesso, data, hora e de usuário, que são exatamente esses campos que nós temos aqui, com suas propriedades destacadas. Depois describe usuário. Então tá lá os comandos, ID usuário, nome, e-mail, que são exatamente as colunas, né? Se eu quiser saber algum select, asterisco from acesso, tabela acesso está vazia ainda, então tenho 0 linhas, 0 registros, select asterisco from usuário, também está vazia. Então dessa forma nós não só construímos essa parte inicial do nosso banco de dados, como também já relembramos alguns comandinhos básicos aqui. Na próxima videoaula, nós vamos então começar a construir de cada uma das tabelas uma série de recursos aqui que vão nos auxiliar na alimentação e na manipulação geral dos dados do nosso banco de dados. Então te encontro daqui a pouco, já que o nosso banco de dados já foi construído, te encontro daqui a pouco para a gente retornar. Até breve.